Olá meninas, o vídeo desta semana é um vídeo mais inspirado nos anos 80, onde aquelas cores muito visíveis, muito neons, estavam naquela altura a emergir, a ficarem mais, a expandirem as cores e então utilizavam muita cor berrante nos olhos. Hoje em dia, nas passarelas já se viu, nas coleções de outono e inverno, a passarem, o efeito foi somente uma cor, mas vocês podem fazer este degradê se preferirem. Ao longo do tutorial vão ver como é que é o efeito degradê, que eu acho que fica muito giro, especialmente para o dia-a-dia. E pronto, vamos lá assistir ao tutorial e espero que gostem. Vai lá? Então, eu vou começar a colocar um primer de olhos branco, porque vamos trabalhar com sombras coloridas e precisamos que essas sombras fiquem bem pigmentadas na nossa pálpebra, e para isso é preciso que tenha uma base branca, como se fosse uma tela, porque depois a nossa cor da pele pode interferir. E então, eu estou a utilizar um jumbo, mas para quem não tiver jumbo, nem primer, pode utilizar um lápis branco que vai fazer o mesmo efeito. Posto isto, eu vou começar com uma cor, que é a cor verde, como podem ver aqui. Para quem não gostar, pode ir aos meus vídeos anteriores e ver que eu muitas vezes também comecei com o azul. Portanto, vocês podem fazer à vossa maneira, não têm precisamente que utilizar estas cores. Então, vou começar com um verde tipo um verde lima e vou começar com o pincel assim mais achatado, portanto, de cerdas sintéticas. Aqui assim. O que é importante numa sombra? É importante numa sombra vocês verem que vocês olham para uma paleta e normalmente vocês não conseguem utilizar as sombras todas, como é óbvio. E então é muito importante também vocês verem a qualidade das sombras, e isso é muito importante. Eu estou a falar disso porque, como vamos trabalhar com sombras mais ou menos cor de neon, mais ou menos muito pigmentadas, elétricas, cores elétricas, é muito complicado conseguirem essas sombras numa paleta que seja mais ou menos barata, não é? Eu estou a utilizar uma paleta que é barata e eu não estou a conseguir muita pigmentação nela. Portanto, a qualidade da sombra também muitas vezes passa por aí. Então, agora vou utilizar uma sombra lilás, a mesma, vou trocar de pincel, mas há mesmo um pincel achatado, e vou colocar aqui no centro do olho. Vou fazer o tal efeito degradê. Eu não vos estou a mostrar as paletas, mas porque não faz sentido eu vos estar. O importante é vocês verem as cores, e às vezes também é importante vocês terem uma ideia de como é que se faz, também para em casa vocês poderem jogar com as cores e brincarem com as cores e não terem que colocar as mesmas cores que eu. Também, claro, podem colocar, mas agora vou buscar um azul, mas é um azul tipo elétrico. Pronto, estão a ver? Este azul elétrico, e vou com um pincel enviosado colocá-lo aqui, para fazer aqui o V. Podem brincar com sombras que tenham brilho, algumas eu estou a colocar sem brilho mate, mas também outras estou a colocar, e lá está, sombras que sejam um bocadinho mais mate, estão a ver, acabam por não se tornar tão, como é que eu ia te explicar, tão elétrico. Mas sombra lilás, por acaso, é o que eu tenho assim em mate. Eu não tenho muitas sombras elétricas. Eu não tenho assim muitas paletas. Sinceramente, não tenho muitas paletas. Porque acho que uma paleta, quando se investe, é bom investir numa que seja mais cara, porque é aquelas que têm mais qualidade. Pronto, aqui colocamos. E eu agora vou com um pincel desfumar.
e vou esfumar aqui as cores todas. Quando, por exemplo, aqui esta cor lilás já não se está a tornar tão visível, e então o que é que eu vou? Vou voltar a colocar outra vez a cor. Vou ver se aqui na minha paleta aqui, eu consegui aqui uma, vou fazer uma junção de cor para que ela se torne mais visível. Então fui a outra paleta para colocar assim um bocadinho com mais brilho e assim ela vai se tornar um bocadinho mais visível, vai puxar aquele lilás. E agora vamos para um roxo, eu vou fazer a junção de dois roxos para poder conseguir um roxo com um subtonzinho mais de cor de rosa. E com um pincel mais fininho, mas de esfumar, vou fazer aqui. Eu também não estou a mostrar bem as cores das sombras, não me levem a mal, porque por acaso é da minha paleta da Sephora e a paleta da Sephora não dá muito bem, da maneira como está estruturada, não dá muito bem para mostrar as paletas, porque depois tem várias gavetas e ficam todas desconjuntadas. Mas o importante é vocês verem aqui. Okay. O importante é vocês verem aqui a cor, porque normalmente a cor que aparece em casa quando eu vos mostro mesmo a sombra não é aquela que realmente fica aqui, porque com as luzes fica muito diferente. Então eu vou colocar um pouquinho deste roxo aqui no meu côncavo, subindo um bocadinho para cima. E vou colocar aqui, porque é um pincel pequeno e de esfumar. Porque o pequeno vai depositar mais sombra e vai ao mesmo tempo esfumar. Não vai esfumar tanto como um grande, mas por isso é que é importante vocês colocarem pouco. Vou ver aqui, falhou um bocadinho, eu vou colocar aqui. Quando vocês verem, não está a ficar a cor que vocês realmente querem, vão lá e coloquem mais um bocadinho. Sempre a construir a sombra, sempre. E agora vou iluminar o arco da minha sobrancelha e por acaso vou colocar com um iluminador de rosto, assim um pouco mais para o champanhe. Eu nem sei explicar bem como é que é esta cor. Sei que é um iluminador, é o The Balm, e é um Mary Lou Manizer, e é um iluminador que eu gosto muito, porque ilumina, mas sem ficar aquela iluminação muito pigmentada. A perceber? E então às vezes para maquilhagens de dia que não se utiliza muito iluminador, muito iluminação, ela é perfeita. Portanto, pronto. Ok. Sombras na pálpebra móvel já estão colocadas e agora vamos utilizar aqui em parte de baixo, eu vou colocar com um lápis preto, mas atenção, para quem tiver o olho mais pequeno, utilize um lápis branco, porque o lápis preto vai fechar o olho e, claro, para um olho pequeno isso vai ser uma desvantagem. Não tenham medo, porque com lápis branco fica bonito à mesma. Agora vou começar a tratar aqui na parte de baixo. Na parte de baixo eu vou dar com o roxo que demos aqui no côncavo, para criar tipo um efeito espelho. Se eu colocasse também, se eu fosse buscar este lilás, não ia deixar tão visível a parte de baixo, e nós queremos deixar a parte... Então, com um pincel lápis mais preciso, eu vou buscar o tal roxo, cá de cima, e vou colocá-lo aqui, somente no meio do centro aqui do olho. E agora, com o mesmo pincel, e com uma sombra azul, aquele azul, estão a ver? Tipo azul de noite, vá. Eu vou dar aqui no cantinho externo e aqui vocês, quando vão colocá-lo aqui, vocês já têm mais ou menos a percepção de onde é que termina o vosso olho, que é aqui, e aí vocês veem se puseram a mais, se puseram a menos o tal azul elétrico. Supostamente elétrico, não está tão elétrico como eu queria, mas pronto, mais ou menos percebem aqui a ideia. Pronto, como eu vos estava a dizer, se acham que não está
de acordo, como eu estava a dizer, tão elétrico como eu queria, vão buscar mais sombra e vamos colocar aos poucos e poucos, porque estamos só a voltar a colocar a sombra e não queremos estragar tudo. Ok, agora vamos colocar a pestana postiça. A pestana postiça que eu vou usar é este, o 102 da Ardell. É uma pestana mais... é com algum volume, mas é separada. Vão ver? Faz toda a diferença no look, não dá um look tão chamativo. Também tem o efeito e tem aqui o efeito de pestana molhada, que é aquela pestana que é mais junta, tem assim, pestana mais juntinha. Vou colocar e já vem. Quanto a cola seca, eu vou colocar o eyeliner. O eyeliner que eu vou colocar é em gel e vou colocar com um pincel enviosado. Não vou fazer um eyeliner muito assumido. Já me ia esquecendo do eyeliner, sou sincera. Vou só retocar aqui a cola e não só. Tornar mais visível o eyeliner. Colocar a máscara de pestanas e levantá-las ao mesmo tempo. Agora vou retocar, limpar toda esta área e iluminar com corretor, mais em pasta, mas porque eu posso, porque tenho uma pele oleosa e estou a colocá-lo com pincel de esfumar para também, mesmo assim, não estar sujeito a que ele me fique aqui com as preguinhas todas, com os pés de galinhas todos visíveis. Para quem tem pele seca ou para quem tem uma pele madura, o corretor em pasta não é uma boa ideia. Pronto, para me selar aqui as ceras e para me prolongar mais o efeito do corretor, eu vou colocar um pó iluminador e mineral. Eu vou só retocar aqui um bocadinho. Como coloquei iluminador, convém passar sempre depois um pincel de esfumar aqui. Então, a área do rosto está, só falta mesmo, não vou colocar contorno, pronto, porque o que se está a usar é mais o blush do que o contorno. E vou utilizar um blush assim, pêssego, esta cor assim mais de pêssego. E vou colocar nas maçãs do rosto, movimentos ascendentes para cima e como se estivesse praticamente a contornar. Então, os olhos estão feitos, vou-vos dizer o que é que utilizei no rosto. Como primer, utilizei um hidratante que fosse também igualmente primer. Depois a base, utilizei uma base mate, na minha opinião não é bem mate, ela é semi-mate, vá. Também não dá um efeito muito pesado, é um bocadinho mais fluido. E depois, como pó, utilizei um mineral, um pó mais compacto, mas mineral. Aqui o pó que eu utilizei mais para iluminar também é mineral, um corretor em pasta, como vocês viram, e um blush, como vocês também já viram, o blush assim mais para o tom de pêssego. O batom que eu utilizei, eu fiz o batom, ou seja, eu não gosto às vezes de utilizar batons que já venham com... gosto de fazer misturas. E então utilizei um tom de... utilizei assim um tom mais de pêssego e juntei com rosa pálido e deu esta cor. Portanto, eu não queria nem um rosa pálido nem um pêssego, queria a junção dos dois, então fiz o batom e resultou neste. Um é hidratante e o outro é mate, o que vai fazer uma junção perfeita, vai me hidratar ao mesmo tempo, mas tornar o batom visível, mas sem secar.
Portanto, acho que é Pronto, e a maquilhagem é esta. É uma maquilhagem mais para os anos 80, que é o que se está a usar. Nas passarelas, o que eles chamaram muita atenção foi as sombras, o efeito, é a maquilhagem Color Block, mas somente com uma sombra. É o que vocês podem fazer. Vocês, se não quiserem na correria do dia, não quiserem estar a fazer este efeito degradê, o que podem fazer é colocar, mesmo com o dedo, vão uma sombra muito pigmentada, nem que seja até com um vermelho, e coloquem somente na pálpebra móvel. Ou vai fazer um efeito muito giro. Eu não sei se vai aderir ao efeito neon nos olhos, não sei. Eu acho que fica muito giro, pelo menos na roupa vai-se usar muito o efeito neon. O que eu aconselho é, neste efeito degradê, quando vocês utilizam roupa mais escura, porque o inverno, não sei se vão utilizar esta tendência mais de verão ou de inverno. De inverno já se está a utilizar, nas passarelas viu-se utilizar na maquilhagem. O que é que vocês podem fazer esta junção de cores ou então só uma cor. Eu gosto muito mais deste efeito no inverno porque nós temos tendência a utilizar muita roupa monocromática e acaba por morrer um bocadinho. E o facto de vocês colocarem uma maquilhagem mais colorida vai fazer com que esse efeito monocromático muito simples pareça muito mais giro, muito mais elegante. Com roupa mais escura, como podem ver, o efeito fica muito mais leve e vocês podem utilizar para o dia a dia. Se vocês quiserem ir a uma festa, por exemplo, se colocarem a roupa branca, já fica muito, muito, muito giro e já parece que já faz aquele efeito muito mais evidente, muito mais efeito neon. Portanto, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma tendência que já se usou nos anos 80 e que agora está-se a voltar a usar. Portanto, digam-me abaixo se vocês ousariam usar este tipo de maquilhagem ou se vocês gostam mais da tradicional maquilhagem e agora está-se a usar sem contorno, somente com um lábio muito carregado e uns olhos muito neutros. Deixem-me abaixo a vossa opinião e a vossa sugestão. Um grande beijinho a todas e bom fim de semana. Tchau!